Olha só, doutor Túlio, eu te falei hoje, antes, na hora que a gente foi marcar a live, desse artigo que saiu dessa pesquisa, que o uso da aspirina para prevenir infarto está totalmente, deve ser extremamente reduzida, dizem os médicos americanos. Como é que você sabia disso há tanto tempo, que na ponto de fazer um artigo em 2019? É porque já vem mudando há bastante tempo, sabe, Cris? Assim, as coisas estão vindo, evoluindo há bastante tempo. Eu lembro da minha época, quando eu era acadêmico de medicina, era a época que efetivamente a aspirina era prescrita assim, aos montes, sabe? O pessoal até falava assim: a aspirina tem que estar na caixa d'água, ela previne infarto, ela é ótima para isso, ela é ótima para aquilo. E aí eu lembro que quando eu entrei na residência de cardiologia, as coisas já estavam modificando. Isso foi em 2009. Então, assim, já começou a modificar lá nos anos 2010, 2009, onde a gente já começou a botar o pé no freio já com a aspirina, sabe? A gente via que a aspirina não era tão efetiva assim para prevenção de infarto e que ela tinha efeitos colaterais. Só para o pessoal entender um pouquinho, né, como que ela funciona. A aspirina é um anti-inflamatório, né? As pessoas lá nos Estados Unidos é o anti-inflamatório mais vendido que existe, só que em doses altas, de 500 miligramas a 1 grama, tá? Então, quando a gente usa a aspirina numa dose mais alta, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, tô com dor de cabeça, quero usar como analgésico, tô com, sei lá, torci o dedo do pé. Isso você pode usar em doses mais altas, que ela funciona como anti-inflamatório. E aí, lá na década de 80, bem no inicinho assim, da cardiologia, a gente descobriu que a aspirina em doses baixas, de 80 miligramas, 100 miligramas, ou seja, doses às vezes 10 vezes menor do que a dose terapêutica como anti-inflamatório, ela tinha um potencial benefício de antiagregação plaquetária. O que é isso? Só para o pessoal entender. Quando a gente vai ter a formação de algum trombo, algum coágulo, a gente tem uma rede de fibrina que se junta para poder formar esse trombo. E a aspirina, nessa dose mais baixinha, ela evitava que esses filamentos de fibrina formassem com as plaquetas o trombo. Então, ela evitava a trombose através de um mecanismo de antiagregação plaquetária, que a gente chama. Tá? E aí, desde então, quando foi descoberta essa questão da aspirina, ela vem sendo utilizada dentro da cardiologia com sucesso. Tá? A gente tem a aspirina ainda num cenário de prevenção secundária muito importante. O que é a prevenção secundária, para o pessoal entender? É aquele paciente que já infartou, ou o paciente que tem uma placa grave, ou o paciente que tem um stent no coração, ou o paciente que já tem uma ponte de safena. Esses pacientes, em uso de aspirina, os estudos são bem claros. Assim, ela efetivamente evita um novo quadro de infarto ou um novo quadro de trombose arterial, enfim. Mas a grande questão desse artigo, e que já vem mudando ao longo do tempo, é na prevenção primária. Ou seja, o paciente não tem nada. Eu sou um paciente hipertenso, ou estou obeso, ou sou diabético, e o médico falou para eu tomar aspirina. E aí a gente foi vendo que, com o passar do tempo, a aspirina, mesmo em baixas doses, ela causava sangramento. Ela causava principalmente sangramento do trato gastrointestinal. Então, a nível do estômago ali, costuma ter a possibilidade de causar um sangramento. E aí, o que a gente faz? Isso aqui, na verdade, o que a gente faz não. O que a gente deveria fazer sempre na medicina é dosar o risco-benefício do uso das medicações ou de qualquer terapia que a gente está querendo implementar naquele paciente. Então, desde 2010 para cá, a gente viu que o benefício da aspirina na prevenção secundária não era tão alto assim, e o malefício poderia sobrepor o benefício. Então, ela foi caindo em desuso, sabe? Ultimamente, quando que a gente usa aspirina na prevenção primária? Quando a gente pega um paciente de muito alto risco cardiovascular. Então, pegou um paciente, por exemplo, que nunca infartou, não tem stent, não tem revascularização, mas ele já tem uma placa grave, ou ele tem uma placa moderada e é um diabético, ou tem uma história O familiar muito que é uma importante. placa grave? Tá. Placa é o seguinte, todo mundo acha que a placa de gordura é a placa que está colada na parede ali do vaso, né, entupindo o vaso. E não Esse é? Não é, já é um conceito errado. Porque assim, ó, então vamos conversar sobre isso que é legal. O que acontece? A placa, ela não se forma na parede do vaso, ela se forma dentro do vaso, na parede mesmo ali, na musculatura do vaso. Então, imagina o seguinte, para ficar fácil das pessoas entenderem. O cano de PVC. Imagina um cano de PVC, tá? Muita gente acha que a placa de gordura ela se gruda ali na parede do PVC e ela vai entupindo aquele cano ali dentro. Isso, Não eu é isso que achava acontece. isso. Não é isso que acontece.
a placa ela se forma no PVC, dentro do plástico do PVC. Então, é ali dentro da camada do plástico que ela começa a se formar e entupir a artéria. Olha que loucura. Então, para formar essa placa de gordura, a gordura, o colesterol, ele precisa entrar dentro desse plástico, entrar dentro do PVC, para poder causar essa obstrução. Tá? E aí o pessoal sempre pergunta assim, pô, Túlio, eu tenho detergente lá em casa já para lavar a minha louça. Por que ninguém nunca inventou um detergente para limpar as artérias logo e a gente não tem mais problema? Né? Você vai entender agora, olha só. O detergente para lavar a louça do teu prato, a gordura está na superfície do prato. Então, se você joga um detergente ali e limpa aquela gordura, você está limpando efetivamente aquela louça ali. Nesse caso, ela está dentro da louça. Dentro da louça. Voltou. Vai destravar. Voltou. Aí, destravou. Nesse caso, ele está dentro da louça. Isso aí. Se a gordura entranhar aqui em cima, ele está entranhado dentro da louça. Isso. Se a gordura está lá dentro da louça, o detergente não está na louça. Então ele não consegue limpar porque a gordura está lá dentro, entranhada lá dentro. Por isso ninguém inventou um detergente para isso, entendeu? E aí eu tô sentindo que está dando uma travadinha. Já deram 2 travadas. Você está me ouvindo agora? Tô super bem. Para mim está tudo tranquilo. Você está no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi bom aqui, inclusive. Tá. Vamos ver se não trava mais. Bom, então não adianta tomar aspirina porque ela não vai tirar essa placa. Não, a ideia do tamanho da placa. 30%, a ideia da aspirina... 40%. O que é uma placa grave? Tá. A ideia da aspirina, Leda, ela é diferente um pouquinho. Ela não vai agir a nível da placa em si. A ideia, quando a gente pensa em usar aspirina, é porque quando essa placa se rompe, o nosso sistema de coagulação vai lá para tamponar aquela gordura que está escorrendo ali para dentro. Então ela forma um trombo. E a aspirina evita essa formação de trombo. É por isso que as pessoas usam a aspirina. A aspirina ela não age na placa, reduzindo a placa, nem nada disso. Tá? Placa moderada, grave, eu vou te explicar o que é agora. É assim, ó, ela só age se a placa arrebentar, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Tá. Exatamente isso. Então, a aspirina ela é muito boa no momento de ruptura da placa, que a gente chama de ruptura da placa. Só que a placa, para se romper, ela pode ser uma placa pequena, ela pode ser uma placa moderada, ela pode ser uma placa grave. O que é uma placa pequena? Placa pequena é aquela que entope o nosso vaso em até no máximo 50%. De 50% até 70%, a gente considera uma placa moderada. E se o entupimento for superior a 70%, é uma placa grave. A gente considera uma placa grave. Só que essa placa, para romper, ela não depende exclusivamente do tamanho da placa, da obstrução da placa. Ela depende da quantidade de gordura que está ali dentro da placa, oxidado, do perfil inflamatório dessa placa, da capa da placa, se ela é uma capa mais espessa ou não, se tem cálcio ou não. Então, são vários fatores que podem levar a essa ruptura da placa. E como é que a gente descobre se a gente tem placa ou não? Com que exame? Fazendo, no coração, no caso, uma angiotomografia de coronária. Seria o exame, assim, padrão ouro mesmo, para a gente poder definir ali se existe a presença da placa ou não, as características da placa. E se a gente notar que essa placa é grave ou se o paciente tem sintoma, a gente pode fazer um cateterismo cardíaco. No cateterismo, as imagens são ainda melhores, a gente consegue avaliar a placa de uma maneira ainda melhor, tá? Mas o exame inicial que poderia detectar isso daí seria a angiotomografia de coronária, tá? Mas a gente não pede angiotomografia de coronária para todo mundo também. A gente só pede angiotomografia de coronária para os pacientes que a gente vê determinados fatores de risco para poder solicitar. Por quê? É um exame que vai contraste, é um exame que vai um nível de radiação. Travou de novo. É engraçado, para mim não está travando, Ledo. Estou te vendo numa boa e te ouvindo numa boa. Para mim está travando. Agora eu não sei se é o meu sinal. Tomara que não, né? Mesmo quando você fala que travou, eu tô te vendo e te ouvindo. Então, assim, para mim tá tudo normal. Então vamos tocando o barco. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não é? Vamos tocando o barco. Porque é muito importante a gente saber isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma placa de... Você falou que até 50% é pequena. Tem uma placa de 30%. Ela não deve tomar aspirina, então? Ou deve? Depende dos fatores agregados. Então, por exemplo, assim, ó,
Quando que a gente entra com aspirina num paciente em prevenção primária? Ou seja, aquele paciente que nunca infartou, Nunca que não tem infartou. stent, que não tem nada disso. Quando ele tem muitos fatores de risco para ter o problema. Exemplo, um tabagista diabético com uma placa que seja pequena. Talvez valha a pena a gente entrar com aspirina nesse perfil de paciente. Um paciente que tem um histórico familiar muito importante e é diabético. Também é um outro possível candidato. Um paciente que agrega muitos fatores de risco, por exemplo, assim, ó, ele tem uma síndrome metabólica, aquele obeso com aquele abdômen bem visceral mesmo, aquela barriga dura de chope, junto com diabetes e junto com uma hipertensão. Esse é um paciente já com perfil de risco um pouco mais aumentado. O que a gente está falando para as pessoas não usarem é a aspirina como ela era usada antigamente. Antigamente, qualquer pessoa, se chegava no consultório um hipertenso, ele saía com aspirina. Entrava um paciente que tinha um colesterol alto, ele saía com aspirina. Então, a aspirina está entrando em desuso justamente nesse perfil de paciente. Paciente de baixo, moderado risco, em prevenção primária, definitivamente, isso, todas as diretrizes do mundo, tá, Leda? Assim, brasileira, europeia, americana, todas já estão colocando para a gente não prescrever aspirina nesse perfil de paciente. Então, ela era prescrita exageradamente. Muito, muito. Justamente acreditando que ela poderia impedir a progressão da placa. E foi visto que não. Na verdade, ela aumenta o risco de sangramento nosso sem prevenir absolutamente nada. Então, a aspirina foi entrando em desuso. E o mais interessante, assim, ó, você sabe que eu sou um adepto de suplementação e gosto de prescrever suplementação para os meus pacientes, né? Tem um estudo muito legal, com 2 estudos muito legais, correlacionando aspirina com suplementação. Um estudo, eles pegaram 2 ativos que chama centelha asiática e o outro picnogenol e compararam com a aspirina na prevenção do infarto e na progressão da aterosclerose. Centelha asiática e picnogenol, ele impediu mais a progressão dessa placa do que a aspirina. Então, aqui já vem um negócio assim, olha, a gente tem suplementos melhores do que um remédio. E tem um outro suplemento que chama natoquinase, que é uma enzima que tem um grande poder antiagregante plaquetário também, e também tem um estudo demonstrando que ela impede mais a progressão da placa e diminui o risco cardiovascular mais do que a aspirina. Então, existem alternativas naturais ao uso da medicação, ao uso da aspirina, entendeu? Porque a gente, durante esse tempo, esse ano e meio aí, a gente ouviu muito falar em trombose por conta do Covid, né? Então, a aspirina, se suspender a aspirina, não quer dizer que a pessoa vai ter mais tendência a ter trombose nesse momento, se ela tiver um Covid. Depende do perfil do paciente, porque assim, ó, aspirina para prevenção de trombose não é dos melhores remédios para isso, tá? Se a gente quer efetivamente uma prevenção de algum evento trombótico, a gente deveria estar usando um anticoagulante. Então aí entraria Xarelto, Eliquis, né, novos anticoagulantes, ou o Marevan da vida. Esses efetivamente impedem a formação de trombo, de trombose, sabe? Eu tomei Xarelto quando tive Covid, então acho que é quando tem um quadro que exija isso, né? Exatamente. Durante o tratamento do Covid, no hospital e um tempo fora do hospital, mais de um mês fora do hospital, o médico mandou tomar o Xarelto. Isso. Mas só existem nesse caso, quadros, né? Não é para sempre, né? Não, assim, Porque... tem paciente que tem que tomar para sempre, às vezes, sabe, Leda? Paciente que tem trombofilia, paciente que tem um alto risco de formação de trombo e tudo, às vezes efetivamente precisa do anticoagulação para sempre, sabe? Eu tenho uma amiga que toma para sempre, mas ela teve até uma embolia já por conta de uma coisa hereditária de trombose, essa que você falou, trombofilia. Trombofilia, isso mesmo. Bom, agora eu queria falar das estatinas, porque também quando o médico manda você tomar, o clínico manda você tomar aspirina, ele manda também tomar a estatina. Né? A estatina é assim, é muito usada, né? É muito recomendada. E a gente se acha super protegido, né? Tomando aspirina e estatina, fica todo bobo, falando, opa, estou toda prevenida. E também não é assim? Leda, assim, ó, a prevenção nunca vem de uma maneira fácil. Nós, seres humanos, a gente tem a tendência de acreditar na pílula mágica, de acreditar na solução milagrosa, de querer pular
né, a parte difícil do negócio em si. Se você quer efetivamente se prevenir, né, a gente só tem um jeito, é mudando nosso estilo de vida mesmo, de verdade, sabe? Fazendo mudanças profundas no nosso estilo de vida. Estatina, ela pode auxiliar na prevenção, sim, cardiovascular, tá? Num cenário muito parecido com a aspirina. Naquele paciente que está em prevenção secundária, que já infartou, que já tem stent, ou que tem uma placa grave, aí, sem dúvida alguma, também a estatina tem muitos estudos corroborando com o uso dela. O grande problema das estatinas são os pacientes que chegam no consultório de um médico, têm um colesterol levemente aumentado, com risco cardiovascular baixo, e já sai prescrevendo estatina para todo mundo. E aquela mesma história, estatina tinha que estar na caixa d'água. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui na live já deve ter ouvido esse termo de algum médico falando isso. Quando, na verdade, as pessoas esquecem dos efeitos colaterais, né? Assim, toda medicação tem algum tipo de efeito colateral. A gente viu na aspirina a questão do sangramento. Nas estatinas, os efeitos colaterais eles são ainda piores, na verdade. Assim, ó. Tem estudos comprovando aumento do risco de demência precoce, tem estudos comprovando dor, mialgia muscular, dor muscular, às vezes até fraqueza muscular extrema da pessoa, às vezes não conseguir nem andar, fazer as atividades dela do dia a dia. Tem estudos mostrando aumento do risco de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença terrível, degenerativa, grave, muito ruim. Tem estudos mostrando insuficiência hepática, tem estudos mostrando insuficiência renal, tem estudos mostrando diminuição de acuidade visual, tem estudos aumentando alguns tipos de câncer. Então, não é uma medicação isenta de risco, aumentando o risco do próprio diabetes. Então, estatina tem que ser muito bem indicada, sabe? Se você me perguntar, Túlio, qual é o remédio que você mais prescreve na tua prática clínica? É a estatina, sabe? Assim, ó, eu falo isso tudo, às vezes a pessoa está ouvindo aqui e fala assim, então vou parar de tomar estatina agora. Escutem, o remédio que eu mais prescrevo é a estatina. Só que eu prescrevo para quem precisa, não para quem acha que precisa ou para quem está tomando à toa, sabe? Então, o uso de qualquer tipo de medicação ele tem que ser muito bem avaliado. Só para você ter uma ideia, existe na literatura médica, para qualquer tipo de medicação, o que a gente chama de NNT, tá? E o NNH. O que é o NNT? É o número necessário para eu tratar, para trazer o benefício para uma pessoa. Então, exemplo, assim, ó, estatina. Se eu pegar um paciente de alto risco, esse que já infartou, por exemplo, tá? E der estatina para ele, para cada 15 pacientes que eu dou estatina, eu evito um infarto. O que é muito bom. Eu estou evitando um infarto para cada 15 pessoas tomando estatina. Não é uma certeza absoluta. Você vê que não é aquela coisa assim, ó, tomei estatina e estou isento de risco, como muita gente pensa, né? No alto risco, eu evito um infarto para cada 15 pacientes tratados. No baixo risco, Leda, assim, ó, paciente tranquilo. Meu exemplo, tá? Assim, ó, sou saudável, não tenho doença nenhuma, o meu colesterol é alto. Se eu tomar estatina, eu tenho um NNT de 350 aproximadamente. Ou seja, eu teria que tratar 350 pacientes de baixo risco para evitar um infarto. Ou seja, 349 pacientes estão tomando estatina à toa, sob os efeitos do risco de efeito colateral. E aí vem a questão do NNH, que eu te falei. O NNH é o número necessário para eu trazer um malefício para esse paciente. E às vezes a gente pega um paciente tomando estatina onde o NNH é menor do que o NNT. Ou seja, eu posso trazer prejuízo para esse paciente tratando ele mais facilmente do que trazer benefício para esse paciente. Isso a gente tem que pensar. Como é que você vai descobrir isso? Os estudos mostram isso. Os estudos que a gente tem de estatina, de aspirina, a gente consegue calcular isso. Através da população estudada, a gente consegue saber, dentro daquele perfil de população, qual o risco e qual o benefício daquela droga para aquele perfil de população. Então, dentro da literatura, por isso que a aspirina está entrando em desuso, como você viu hoje no artigo. Porque a gente já viu que em pacientes de baixo risco e moderado risco, o NNH é menor do que o NNT. O risco de eu trazer malefício para esse paciente é maior do que o risco de eu trazer benefício para ele. Então, basicamente, sempre na medicina a gente tem que dosar isso, sabe, Leda? A gente tem que pegar e falar assim, olha, se eu der essa medicação para esse paciente que está na minha frente, eu estou trazendo maior risco para ele de trazer malefício para ele ou eu estou trazendo efetivamente um benefício para esse paciente? Isso deveria valer para tudo. Tudo. Tudo que você puder imaginar. Qualquer intervenção.
E, infelizmente, é o que a gente não vê, né? E dentro desse contexto da pandemia, inclusive, também. Então, assim, a gente está muito perdido nisso na medicina, sabe? As pessoas não estão mais raciocinando clinicamente. Viraram robôs de prescrição. Simplesmente chega um paciente na frente dele, tem um colesterol alto, toma estatina. Ah, tá com alguma coisa que vou te dar uma aspirina para prevenir um infarto. E esquece que, efetivamente, o que vai prevenir a doença, o desfecho negativo, é a orientação, é a conversa com o paciente, é explicar para aquele paciente o porquê que ele está em risco. Por que ele está pré-diabético? Por que ele está comendo tanto açúcar? Por que ele está comendo tanto carboidrato? Será que a gordura faz mal? Por que ele não faz exercício físico? Como é que está a saúde mental dele? Ele está muito ansioso? Ele está deprimido? Ele está estressado? Ele dorme bem? Ele não dorme bem? Ele tem uma espiritualidade boa? Não tem uma espiritualidade boa? Tudo isso interfere no risco cardiovascular. E às vezes o médico ele não gasta o tempo necessário numa consulta para explicar tudo isso para o paciente e simplesmente prescreve uma pílula mágica, que é o que o paciente espera, a maioria dos pacientes esperam, achando que estão protegidos, como você bem falou. Saiu com a aspirina e com a estatina, está protegido. Não é isso que a gente Pois vê. é, e não é isso. E você falou na suplementação, então adianta, por exemplo, não tomar estatina e tomar coenzima Q10 ou ômega 3, ou o que é que adianta? Super adianta, né, para determinados pacientes. Então, assim, ó, eu tenho um amigo médico, que você conhece, o Dr. Vitor Sorrentino, que fala muito bem isso, assim. Ele fala o seguinte, que quando o médico não tem conhecimento, para ele, qualquer prego, a gente tem que usar um martelo. Então, assim, ó, o prego é a doença. Ele só tem uma terapia para ele poder usar, que é um martelo. Então, ele vê um prego, martelo. Vê um prego, martelo. Vê um prego, martelo. Ele não consegue ter outras armas para poder efetivamente tentar trazer o benefício para esse paciente. É óbvio que de vez em quando a gente vai ter que usar aspirina e estatina. É óbvio, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas se eu pegar um paciente, por exemplo, com colesterol alto e que não tem nenhum fator de risco agregando, nada, nada, é um paciente extremamente saudável, eu vou dar um remédio para esse paciente para prevenir algum problema para um cara saudável? Olha como é que é uma coisa meio louca na cabeça de qualquer pessoa, assim, ó, eu tô saudável, eu não quero ter uma doença, então eu vou tomar um remédio. Não faz o menor sentido, assim, a conta não fecha. Se eu estou saudável, eu não preciso tomar remédio. Então, basicamente, o que a gente pode fazer para esse perfil de paciente é sim trazer algum suplemento que possa auxiliar. Efetivamente, na questão do colesterol, por exemplo, a gente tem o extrato de bergamota, que é um baita de um suplemento bom para isso. Bergamota não é a bergamota do Rio Grande do Sul, não. O pessoal acha que sempre é bergamota mexerica. Não é, não. É uma bergamota italiana, verdinha, chama Citrus bergamia. Ela é muito boa. O extrato dela padronizado, aqui no Brasil a gente tem o Vasguard, ele é muito bom para diminuir o colesterol. A gente pode utilizar, por exemplo, policosanol, que é um blend de álcools que consegue diminuir o colesterol do paciente. A gente tem o red yeast rice, que é o arroz fermentado vermelho, que a gente consegue diminuir o colesterol do paciente. A gente tem altas doses de astaxantina, trazendo benefício para o paciente. Ômega 3, a coenzima Q10 que você falou, o extrato de alho envelhecido. Então, assim, a gente tem muita coisa mesmo, assim, uma gama muito ampla de suplementos que tem na literatura médica respaldo científico, não é que a gente acha que funciona. Tem na literatura, os estudos científicos comprovando benefícios do uso dessa suplementação para redução, por exemplo, de colesterol, para redução de desfechos cardiovasculares, para redução, por exemplo, da progressão da placa de ateroma. A gente tem tudo isso. Então, basta a gente estudar um pouquinho, abrir a cabeça um pouco, porque o médico ele é muito ortodoxo. Assim, eu tenho uma formação muito fechada também. Assim. Eu me formei no Instituto de Cardiologia mais tradicional do Brasil. Mas com o passar do tempo, eu fui me pegando dentro de situações clínicas onde eu falava assim, poxa, mas se esse paciente não precisa tomar remédio, o que eu vou fazer com ele? Não dá para fazer mais nada? E aí você começa a estudar, você começa a abrir um pouco esse leque de conhecimentos e tentar efetivamente buscar outras soluções, sabe? E não são soluções mirabolantes, são soluções embasadas na ciência mesmo, embasadas na literatura médica, mas que talvez por desconhecimento, não são amplamente difundidas ou utilizadas. Mas eu sei que eu nunca tinha ouvido falar nesse extrato de bergamota. E já tinha ouvido falar em dezenas de estatinas.
Na tua, Essa na que é a tua, verdade, né? na tua suplementação você toma, hein? Pois é. Eu fico preocupada com essa coisa da suplementação, porque são muitos comprimidos também, né? São É, a gente pode. muitos. Eu fico pensando, será que o estômago aguenta também essa suplementação? Depende do paciente, a gente pode sempre ir adaptando, assim, né? A gente vai sempre conversando com o paciente justamente para poder ver quais são os efeitos colaterais, o que ele está sentindo, se ele está tendo uma boa adesão ou não. A gente pode mandar manipular em sachê. Tem alguns ativos que a gente pode colocar em chocolate, assim, ó, dilui ele em chocolate, faz balinha de chocolate, faz balinha. Tem um monte de jeito da gente poder dar o suplemento para o paciente. Tem várias vias, sublingual, enfim, tem uma série de alternativas. O importante é a gente sempre conversar com o paciente e ver como que é a adesão dele, né, à suplementação. Bom, então a verdade é que precisa ter uma consulta mais demorada, uma atenção maior e uma preocupação com a qualidade de vida como um todo, né? É E isso aí, não não tem a ficar menor esperando dúvida. a qualidade, a pílula milagrosa. Menor dúvida disso, Leda. Assim, ó, eu falo, até a questão da suplementação, que é uma coisa que eu defendo muito, eu falo o seguinte: se você vai fazer uma suplementação num terreno fértil, a suplementação funciona muito melhor do que fazer uma suplementação num terreno árido. O que é isso? Terreno fértil é aquele paciente que efetivamente tem um estilo de vida saudável, ele já se alimenta bem, ele já consome boas fontes de gordura, boas fontes de proteína, come pouco carboidrato simples, faz uma atividade física adequada, tem boas noites de sono. O suplemento nesse perfil de paciente, ele funciona muito bem. É como se você estivesse plantando efetivamente uma semente que vai ser germinada muito mais fácil num terreno muito fértil. Se você pega um paciente que é todo avacalhado, que se alimenta mal pra caramba, que não faz nada, que não tá nem aí pra vida dele, que é um sedentário, e tenta dar um suplemento para ele, às vezes não tem o efeito desejado, às vezes o paciente não tem nem o. Travou de novo. Eu tô te vendo. Tô. Oh, voltou. Voltou. Porque às vezes, por exemplo, esse paciente do terreno árido, que é aquele paciente que não faz as coisas adequadamente, às vezes o suplemento ele pode estar efetivamente gastando dinheiro à toa. Sabe assim, olha, eu vou investir na minha saúde. Mas ele pode investir na saúde dele de maneiras muito mais baratas e muito mais efetivas. Transformando a tua alimentação, fazendo o exercício físico, para posteriormente, sim, aí pensar na suplementação. Eu falo que a suplementação é como se fosse a cereja do bolo do paciente, assim, sabe? Aquela base está toda bem formada, está tudo certinho, você vai lá e termina o tratamento do paciente com uma boa suplementação. Aí faz todo sentido. Então, a mensagem que fica é preciso mudar a qualidade de vida, né? Sem dúvida. Sabe por quê? O compromisso com isso, né? Porque senão a gente está fazendo com a suplementação, Lida, a mesma coisa que a gente está criticando com a medicação, transformando a suplementação na pílula mágica, transformando a suplementação naquela questão do então tá, já que o Túlio falou que não é para tomar aspirina e estatina, agora eu estou tomando os suplementos que ele me passou e eu estou protegido. Cara, não tá. Se você não estiver fazendo as coisas certas, você não tá protegido. Entendeu? Esse que é o grande lance. O grande recado, sem dúvida nenhuma, é esse. Assim, ó. Estilo de vida é a base para evitar qualquer doença, tá, Leda? A gente está falando de doença cardiovascular aqui, mas olha só, em épocas, por exemplo, do Covid, as pessoas que têm um estilo de vida muito bem regrado, que não estão no sobrepeso, que têm feito atividade física, elas têm evoluído muito melhor do que quem está obeso, quem está com sobrepeso, quem está sedentário. A gente sabe que quem tem câncer hoje em dia são as pessoas que são mais obesas, que são mais sedentárias, que se alimentam mal, as pessoas que evoluem com doenças autoimunes, mesmo perfil de paciente. Por quê? A base de todas as doenças é a mesma. A base é uma inflamação crônica silenciosa, a base é uma oxidação excessiva, né? O estresse oxidativo. A base, por exemplo, ela envolve também a glicação, que é o excesso de açúcar no nosso sangue, que vai estragando, entre aspas, a gente por dentro, sem a gente perceber, através de alguns tipos de reação, de formação de AGS, que são substâncias muito danosas para o nosso organismo. Então, a gente vai, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, meio que se estragando. Essa que é a verdade. E quanto antes a pessoa enxergar que ela está se autodestruindo e começar a cultivar o que eu falo que é o amor próprio e efetivamente se transformar, melhor para ela.
Mas o recado que fica é que nunca é tarde também para essa transformação acontecer. Porque senão, às vezes, eu pego um paciente que está lá com 55, 60 anos e fala assim, ah, não, agora já foi, já estou para lá de Bagdá, não tem mais o que fazer. Sempre tem o que fazer. A pessoa tem sempre que ter isso em mente. Sempre tem o que fazer. E o que seria o que fazer para as pessoas que já estão na terceira idade? Fazer exercício físico, por exemplo, tirar, Começar, tirar o começar, carboidrato. O que é tá. a virada? Começar, Como é que começar faz a pelo, virada? começar pela alimentação. E nesse paciente que está na terceira idade é mais difícil, tá, Leda? Por quê? É um hábito que já vem a vida inteira. Né? Então, a gente transformar um hábito de uma pessoa que está a vida inteira fazendo a mesma coisa e que sempre achou que aquela coisa era o correto, é bem mais complicado do que a gente transformar um hábito, por exemplo, num menino de 25 anos, de 30 anos de idade. Mas, sim, é importante inicialmente, assim, ó, se você me perguntar dentro da alimentação, sem radicalismo nenhum, o que é o ideal? Primeira coisa, cortar os industrializados. Porque dentro dos industrializados, a gente tem três coisas muito ruins. A gordura trans, a gordura hidrogenada, a gordura industrializada, efetivamente uma carga de açúcar muito aumentada, então de carboidratos excessivos, e um excesso de sódio e outros químicos também. Então, se você corta os industrializados, você já está melhorando assim, a tua saúde muito, 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 muito. E aí inclui, né, dentro desses industrializados, obviamente, as bebidas industrializadas, as bebidas adoçadas. Tá? Depois, um passo posterior seria realmente apertar um pouquinho mais com relação ao consumo de carboidratos simples. Então, farináceos, principalmente. O brasileiro tem muito hábito de comer muita farinha, muito pão, muita farofa, muito arroz. Então, assim, tentar evitar o excesso de amido, o excesso de farinha, é uma coisa que efetivamente vai melhorar a tua saúde também, tá? Se você fizer isso, já tá lindo, tá maravilhoso. Você já tá num outro patamar de alimentação. Óbvio, se você puder. O pessoal fala assim, ah, mas isso é caro. Isso é o mais barato que tem. As pessoas acham que isso é caro, mas isso é muito barato. Porque a partir do momento que você deixa de consumir industrializado, efetivamente você está fazendo uma alimentação natural que é muito mais barata do que a alimentação industrializada que você está comprando e gastando com dinheiro. Sem dúvida nenhuma com relação a isso, tá? Já fiz até pontinha na ponta do lápis para mostrar para os outros aí, e dá para ver nitidamente isso. Depois vem a questão do exercício físico, sabe? Exercício físico para terceira idade, qualquer coisa já é melhor do que nada. Então, assim, ó, sou um sedentário que não faço nada. Cara, tenta pelo menos fazer uma caminhada. Começa com 15 minutinhos, começa com 20 minutinhos, vai progredindo para 25, 30, 35, até chegar no ideal, que seria mais de 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Ou seja, às vezes 3 sessões de 50 minutos, ou 5 sessões de 30 minutos. Isso efetivamente já te transforma num não sedentário, numa pessoa que pratica exercício físico, tá? Agora, se você está preocupado efetivamente com a tua saúde, vale combinar um aeróbico, uma caminhada ou uma natação, enfim, algum exercício aeróbico com um exercício de força, de resistência, sabe? Fazer uma musculação, fazer um pilates, tentar fazer um funcional, porque esse exercício de força para o paciente da terceira idade, ele aumenta a concentração muscular do paciente, ele começa a trazer mais músculo para esse paciente e diminuir o percentual de gordura. E isso faz com que o idoso não seja mais um idoso que a gente chama de idoso frágil. Um idoso que tem dificuldade de locomoção, um idoso que depende dos outros para sobreviver. Ele começa a ter a tua funcionalidade preservada. Isso é muito importante. Então, se isso também for possível, seria o mundo ideal ali dentro, tá? E aí rezar um pouco, né, também, para isso dar certo. Rezar é muito bom, cara. Ó, tem estudo, Leda. Foi muito legal. A diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, em 2017, se eu não me engano, ela colocou um capítulo de espiritualidade dentro dela, mostrando a relação íntima que existe entre a espiritualidade e a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, assim, não é também nada baseado em nada, é baseado em ciência. Tem estudos comprovando isso, assim, pessoas mais otimistas, pessoas que têm algum tipo de crença, pessoas que creem em algo superior, elas tendem a ter mais saúde do que aquelas pessoas mais negativas, aquelas pessoas que efetivamente não acreditam em nada, sabe? Isso é bem importante também, bem importante. Buscar ser feliz, né? Também ser otimista, ser feliz, ter amigos, tudo isso ajuda, né?
Aí entra a saúde mental, né? É um outro aspecto fundamental, né? Assim, às vezes a gente está vivendo uma época muito estranha de saúde mental, né, Leda? Taxas de ansiedade lá nas alturas, de isolamento social, de falta de convívio social, de depressão. Dentro desse contexto, faz-se muito necessário esse contato mesmo, de tentar melhorar a relação interpessoal para poder tentar melhorar, né, essa questão da saúde mental. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma também. A Sociedade Europeia de Cardiologia ela coloca desde 2010 como critérios independentes, fatores de risco independentes. Então, assim, ó, não sou hipertenso, não sou diabético, meu colesterol é ótimo, não tenho histórico familiar nenhum. Mas sou depressiva, tenho depressão. Você tem um risco cardiovascular aumentado. A depressão entra como um fator de risco isolado para infarto. A ansiedade entra como um fator de risco isolado para infarto. Então, efetivamente, cuidar da saúde mental é outra coisa importantíssima. E por último, vem o sono, né, Leda? O sono, às vezes, as pessoas esquecem totalmente dele. Mas, assim, sono é uma coisa muito importante para a saúde cardiovascular e para a nossa saúde como um todo, porque é durante o sono que você efetivamente dá aquele reset, você dá aquela descansada, aquela pausa no seu sistema cardiovascular, onde a pressão tende a cair, a tua frequência cardíaca cai, o seu sistema parasimpático começa a ativar mais do que o simpático e você consegue proteger o teu corpo ali durante o sono pelo menos um terço da tua vida, que seria o tanto que você deveria estar dormindo. Então, efetivamente, o sono é uma coisa muito importante também. Tudo somado resulta numa vida melhor, né? Sem aspirina e sem estatina. Tá certo. Túlio, doutor Túlio, muito obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço, Leda. Sempre que você precisar. Pelo tempo, pelas Imagina. informações. Tá Imagina, bom? sempre que você precisar, pode contar comigo. É sempre um prazer falar com a tua audiência. Muito obrigada. E um abração Obrigado, aí e doutor. até a próxima. Valeu, Leda. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.